Ei, humano, esse vídeo é apenas um corte. Caso queira ver o vídeo completo, basta clicar no card aqui em cima. Não, teve momentos em que você tem que fazer essa escolha, você tem um equilíbrio ali de coisas, né, que é importante na sua vida, você só ter esse desenvolvimento acadêmico e profissional, ou se você também quer cuidar da sua vida, da sua vida pessoal. Nesse caso, eu achei que valia a pena baixar a barra para manter os meus objetivos pessoais em linha, né, em xeque. E antes de eu entrar em como foi meu terceiro ano de poli, queria fazer um outro desafio aqui, que é um programa de Work and Travel. Para quem não está familiarizado com o que é um programa de Work and Travel, ele é um programa que basicamente você usa as nossas férias de verão, então de novembro até fevereiro, mais ou menos, que é a época que a gente não tinha aula na universidade, para ir para um outro país e fazer um trabalho temporário lá. No meu caso, eu escolhi trabalhar nos Estados Unidos e eu trabalhei lá no McDonald's. Então foi realmente trabalhar na cozinha do McDonald's, trabalhar no caixa. E por que que eu decidi fazer isso? Tinha dois objetivos, né? Um, e o principal, era aprender inglês. Acho que aqui, se vocês lembram daquele desvio que eu fiz do ano anterior, de ter ido pro mochilão na América Latina, eu percebi que eu não sabia nada de inglês. A minha resposta para esse dilema foi: vamos passar algum tempo em um país onde inglês é a principal língua, para de fato desenvolver, para não ter desculpa no futuro e dizer, não sei falar inglês. Então, eu acho que essa imersão de você poder passar 3, 4 meses trabalhando e vivendo e fazendo tudo em inglês em um outro país é super, super útil se você quer aprender a língua de fato. Mas, óbvio, teve um custo associado com esse programa, né? Mas a vantagem, como eu também estava trabalhando lá fora, eu conseguia recuperar financeiramente esse investimento. Então, esse foi um programa de 4 meses, que eu fiquei de novembro até fevereiro do ano seguinte, durante as minhas férias da USP, mas foi super bom, porque quando eu voltei, eu podia dizer que de fato eu era fluente em inglês. E aí a gente volta para o meu terceiro ano de poli, né? Então, de novo, acho que teve essa baixada da barra, eu já não estava mais mirando fazer um diploma duplo, e sim um aproveitamento de créditos, né? E nessa época eu comecei a ouvir sobre um programa que estava em estudo, em fase de teste piloto, chamado Ciências Sem Fronteiras, que era um programa em que o governo brasileiro que ia patrocinar vários alunos brasileiros para ir estudar no exterior, fazer um aproveitamento de créditos. Interessante, né? Vamos atrás disso. O problema é que, apesar de eu estar com o inglês um pouquinho melhor na época, eu não tinha nenhum certificado de que realmente eu tinha inglês, então eu tive que focar mais em universidades que tivessem línguas e que eu tivesse algum requerimento, né? E uma faculdade que eu apliquei, que eu foquei, fiz todo o planejamento, conversei com pessoas que trabalham lá, com orientadores, e que eventualmente eu fui aceito, é a Universidade Politécnica de Madrid, na Espanha. Então, esse era, vamos dizer assim, um dos grandes objetivos que eu tinha na faculdade, né, que era estudar fora. Fiquei super feliz, falei, putz, vamos lá, né, finalmente essa oportunidade de morar no exterior e de ver, né, como que é a vida, não só trabalhando no McDonald's, mas putz, de um estudante mesmo de ensino superior do exterior. O problema é que eu descobri depois que, como essa era a primeira turma do Ciência Sem Fronteiras, eu não ia ter bolsa e eu não tinha condição de me bancar também para fazer esse programa. Então, no fim das contas, eu tive que abrir mão dessa oportunidade de estar fora. E para mim, claramente, foi uma situação super frustrante, né? Porque ser aprovado numa faculdade dessas e não poder ir por uma questão financeira, claro, super chato, mas ao invés de enxergar isso como uma frustração, como uma barreira, como um empecilho, eu decidi virar a mesa e falar, não, ao invés de ser um empecilho, isso é uma oportunidade. A oportunidade para eu me desenvolver de duas maneiras. Uma é pensando nos motivos pelos quais eu não pude aplicar para mais universidades, que foi não ter um certificado de que eu falo inglês. O que eu preciso fazer para ter esse certificado? Então vamos atrás disso. E o segundo eu preciso ter dinheiro, eu preciso me bancar, se for o caso, para poder ir, se eu conseguir ser aprovado em um programa desse de novo no meu quarto ano. Então eu decidi buscar um programa de iniciação científica. Então esse foi meu quarto ano, né? Em termos da certificação de inglês, eu fiz uma prova que se chama TOEFL, é uma prova bem, bem, bem difícil, mas é uma prova que ela é reconhecida internacionalmente, até faculdades em que não são em países onde inglês é a primeira língua, então, por exemplo, na Bélgica, na França, é, ou mesmo na Alemanha, se você tiver uma nota do TOEFL boa, você consegue aplicar para as faculdades, porque as aulas são em inglês, na maioria delas. E o segundo ponto foi conseguir uma iniciação científica dentro da minha área de engenharia, com o CNPq. Não era muito dinheiro, mas era o bastante que se eu passasse em uma universidade no futuro, eu poderia me bancar e também ajudava um pouco a dar uma turbinada no meu currículo, né? Falar que eu tenho um pouco de experiência profissional, né? E
o lado positivo dessa preparação foi que finalmente, na metade do meu quarto ano, o programa Ciência Sem Fronteiras foi anunciado de novo, mas dessa vez não só com o piloto, mas o programa total. E o programa total dessa vez tinha também bolsas de estudo incluídas, né? Então eu apliquei mais uma vez esse programa, já conhecia mais ou menos como ele funcionava, o pessoal da administração do programa também já me conhecia, e dessa vez eu fui aceito em uma universidade que chama University of New South Wales, em Sydney, na Austrália. E a melhor notícia é que dessa vez com bolsa integral para estudar lá e passar um ano. Então, essa foi praticamente a realização de um sonho, né? Aquilo que eu tinha que reajustar a barra ao longo do tempo, finalmente virou uma realidade. E eu tive a oportunidade de ir morar na Austrália e passar um ano lá em um lugar completamente diferente do mundo, realmente revisitando, né? Qual que era o meu espaço de possibilidades para o futuro. E isso é super relevante, né? Porque o que aconteceu quando eu estava lá na Universidade de New South Wales, né? Ei, Terraque, você mesmo. Deixa aí nos comentários que tipo de conteúdo você quer ver por aqui. Se inscreva no canal e não vai esquecer de curtir e compartilhar o vídeo, pois a inteligência artificial está te observando.